E aí, Medvet, seja bem-vindo a mais um episódio do VetCast 360 na pele do Vet. E hoje a gente já tá aqui com a nossa coisa especial. Hoje vamos tratar um pouquinho aqui da saúde mental, do nosso emocional, desse segmento que a gente adora, mas que tem uma pressão gigante. Inclusive, muito obrigada aqui de novo, Melina, minha sócia doutora Luciana, e hoje conosco aqui, especialmente para falar desse tema, a doutora Dejalane Nobre, que é psicóloga, especialista em terapia comportamental e cognitiva, TCC, que vai trazer hoje pra gente sobre esse tema. Inclusive, a gente estava conversando, vou contextualizar aqui rapidamente, o que está na minha mente aqui para vocês, né? Como o mercado em geral, não só o nosso segmento veterinário, mas como a gente está falando muito hoje da saúde mental nas organizações, nas empresas, né? E dentro do segmento veterinário, que é um ambiente hospitalar, que tem pressão, né? Tem vidas envolvidas, né? Vidas humanas, vidas animais, a humana, né? Porque o profissional ele fica abatido, tem a questão do luto, que está muito em alta, do burnout, o empresário que hoje tem crise de ansiedade. Se fala muito do burnout, né, doutora? Hoje para os colaboradores, mas os empresários também têm, e isso ninguém fala, mas a gente vai inclusive falar aqui, tem um episódio para falar só sobre isso. Mas é interessante, eu queria entender um pouco mais, doutora, da importância, né, das pessoas se cuidarem, ter esse autocuidado, o momento de partir para uma procura, quais são os sintomas. Inclusive, a gente já conversou, a gente vai falar aqui, eu sei alguns sintomas que eu passei por isso, mas eu queria que a senhora desse aí a sua introdução para a gente falar um pouco da saúde mental. Uma paciente minha explicou essa sensação, né, de querer desmaiar. Ela apagou em pleno trabalho. E aí, inicialmente, eu fiquei... Que situação, hein? Né? Eu disse, nossa, e como é que uma pessoa está trabalhando e apaga, né? Eu mesma, em um determinado momento da minha vida, aconteceu em um trabalho meu, e eu desmaiei, eu apaguei. Então, no caso, é exaustão? É uma absoluta exaustão do corpo e da mente, né? Antigamente chamavam... Só que o burnout, entenda, ele é especificamente relacionado ao trabalho. Sim. Né? As pessoas acham que... Muitas pessoas confundem o burnout com a estafa, por exemplo. Existe a estafa mental, física, né? Isso. Então, uma pessoa que está acontecendo de ter a síndrome do burnout, ela... Literalmente, ela está com uma estafa, uma crise de cansaço tão grande, uma exaustão tão grande, física e mental, que o corpo, para se proteger, ele apaga. Ele apaga. É uma proteção mesmo. É uma proteção do corpo, certo? Inclusive, é um pluguezinho, né? A chave geral. E a ansiedade? Imagina, algumas pessoas têm necessidade, né? Literalmente, algumas trabalham com um pouco mais de tranquilidade, num ambiente mais... Agora, imagina uma pessoa que está dentro de um hospital, como você citou, né? Alguém que trabalha 24 horas, 48 horas, praticamente sem conseguir descansar, sem conseguir dormir. Eu ia até falar, escalas médicas, elas são de 18, 24, 36, 38. Então, isso aí, as longas jornadas, a pressão dos clientes, a pressão financeira, a pressão emocional, o luto. Os médicos que dão plantões à noite, né? Que normalmente fica só um médico, um auxiliar, às vezes são duas mulheres, aí tem o medo do ambiente, né? Às vezes, já vivenciei isso, né? Marido e mulher brigando dentro do consultório, um queria tratar, o outro não queria tratar, um queria pagar, o outro não queria pagar, né? Acontece tudo isso. Então, fora as escalas, as jornadas grandes, né, tem essa pressão. E eu até entendo, doutora Cérebro, lógico, me corrija se eu estiver errada, que a gente tem várias áreas aí, né? Eu tenho a ansiedade, eu tenho a crise de ansiedade, eu tenho o pânico, que são diferentes, tem o burnout, como a senhora falou, que está relacionado ao ambiente organizacional, né? Mas assim, que é uma coisa muito que a gente vai falar muito sobre isso, mas uma coisa que eu vejo hoje, dentro dos médicos mesmos, né? Que nem sempre só o ambiente, a própria jornada do médico,
as perdas que ele sofre ao longo do dia, quando eu digo percas, deixa eu ser bem mais clara, né? Não é só o luto de perder um animal, às vezes de perder um paciente, muitas vezes de perder o emprego. Porque você chega para trabalhar e o dono chega e diz, cara, hoje mais não, a gente encerrou por aqui. E ele perde aquele dinheiro, a gente até já comentou aqui em outros, né, em outros podcasts. A perda do ambiente dos colegas que trabalhavam, é uma perca, aquele amigo. A perda também, inclusive, de estar com sua família, de ir para um aniversário, de poder ir para um encontro com a família que você sempre está ali. E você fica, ai meu Deus, mais um ano não consigo estar presente no aniversário do meu filho. Isso e aí, também. Esses médicos, né? Esses guerreiros, esses heróis, porque como é que acorda todo dia sem ter, por exemplo, um emprego certo? Uma garantia certa, que foi o que a gente falou no podcast passado, né? Se eu posso adoecer, eu não posso adoecer, porque se eu adoecer, eu não ganho. Direito. Não ganho. Eu não posso ficar com a minha mãe no hospital, porque se eu não der o meu plantão, eu não vou conseguir pagar aquela conta. Ou eu vou perder minha vaga naquele hospital, que hoje já é uma outra realidade. Eu vejo várias ansiedades hoje que eles podem ter, né? Aí trazem isso para dentro desse ambiente crítico que é emergencial, né? É a emergência veterinária. E aí acaba, sim, se tornando um burnout. Mas muitos não conseguem identificar nem o que é a ansiedade em si, nem o pânico, quanto mais o burnout. Doutora. Interessante essa colocação. Olha, a pessoa que tem o burnout tem ansiedade, né? Então, tu imagina, você colocou toda uma situação, né, na área hospitalar, especificamente para os médicos, tanto de humanos, você até citou no início, como os médicos VET, né? No caso da Luciana, a doutora Rafaela Maia também, que trabalha muito dentro do processo, né? E vamos lá. A pessoa que tem ansiedade, não, dentro do burnout, não se difere da ansiedade do que nós conhecemos por ansiedade. Toda ansiedade, ela é importante que nós tenhamos. Ninguém levanta da cama sem ter uma ansiedade, né? Ela vai fazer uma prova na escola, a criança, o adulto. Um outro ponto que eu gostaria de citar é que, às vezes, nós adultos achamos que as crianças, por serem a 1000 por hora, elas não têm ansiedade, mas elas têm e muita. E muita. Essa geração nova aí. E essa a de hoje. Uau! Né? Então, imagina, uma pessoa que tem ansiedade, tem distúrbios gástricos. O burnout, a pessoa também tem distúrbios gástricos. Palpitações ou ataque cardíaco, um burnout, a pessoa com burnout também tem as palpitações, né? Só que uma pessoa que tem ansiedade, ela não vai entrar em exaustão? Vai. Ela, não só a pessoa que tem um burnout no trabalho, por questões trabalhistas, certo? Mas uma pessoa que tem a ansiedade, inclusive... Esse podcast está sendo assim uma abertura para eu poder falar sobre isso. Muito se discutiu sobre isso entre colegas, entre outras pessoas. Imagina, todos os dias, uma pessoa... Eu trato pessoas com ansiedade, né? Inclusive, é o meu ponto forte de trabalho, né? A ansiedade, o burnout entra, porque são pessoas que estão dentro do processo trabalhista. Tem pessoas que estão sendo demitidas, precisando do trabalho, tá? Aí chega e diz, eu tô sentindo palpitações. Eu não consigo dormir, a insônia, quem tem burnout dorme péssimo. Não. Tem pessoas que passam 24 horas sem dormir, vai trabalhar sem dormir. Já acorda cansado. Exausto, né? Então, por que apaga? Por que sente... né, que vai desmaiar? Que a bateria já acabou. Você, primeiro, você não consegue se alimentar corretamente. A tua cognição, ela vai para o espaço. Como é que tu se concentra no teu trabalho? Tu vai perceber as situações ao teu redor, ou focar, né? Imagina quem tem TDAH, a pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que tem os seus hiperfocos, se desconcentrando dos seus hiperfocos por conta da ansiedade que está elevadíssima, né? Então, na verdade, a gente precisa estar atento. O que acontece? A pessoa entra em exaustão
E por que não dizer que essa pessoa não vai chegar a uma crise de pânico bem exacerbada? Já é pânico, é o ponto máximo. TP chamado, transtorno do pânico, já é quando a tua ansiedade explodiu. Eita. Tá? Então, antes de chegar a isso, você precisa procurar ajuda psicológica. Dá uma pausa, Né? né? Pra poder... Eu queria entender, até para ajudar, né, os telespectadores, os médicos veterinários, aquele momento de parar e pedir ajuda. Vou dar um exemplo, né? Apesar de gostar muito dessa temática, tanto que acabei fazendo após, né, em psicanálise, mas mesmo os médicos, eles ficam doentes, eles ignoram, né, as doenças. Então, mesmo a gente tendo um certo conhecimento, eu ignorei isso, né, por muito tempo. E eu tive, né, burnout, ainda aguentei sem pedir ajuda 1 ano. Quando eu começo a lembrar, né, quando a psicóloga que eu fiz TCC, adorei, me salvou de mim mesma, porque eu sou uma workaholic, né, tento lutar para não ser, mas está em mim ainda ser, mas a gente luta, né, com as terapias, a gente vai dando um jeito de melhorar, mas assim, eu lembro que no começo, eu amo trabalhar, amo. Até uma briga com a minha psicóloga. Doutora, mas eu amo, eu faço uma coisa que ele faz feliz, é trabalhar, doutora. Né? Mas assim, eu lembro quando começou os sintomas. Primeiro, ter trabalho para acordar. Já era o corpo falando. Né? Então, assim, a gente fala muito de insônia, mas a insônia já é lá na frente. Primeiro, é o trabalho para acordar. A gente tem um senso de responsabilidade, a gente é adulto, nosso corpo é biológico. A gente é para acordar naturalmente. Sim. Então, quando a gente não acorda, tem algo errado. Mas eu não percebi. Sabia, mas não percebi. Uhum. Então, era o trabalho para acordar e começa a se atrasar. Era o corpo falando. Depois, a gente vai pro trabalho e é aquele cansaço. Tô cansada de quê? Dormir a noite toda. E hoje a gente tem aplicativo, tem o relógio. Eu mesmo sou uma que eu gosto muito de controlar a minha qualidade do meu sono hoje em dia. Mas eu dormi, aí a gente olha, poxa, você dormiu, mas tá cansada. E de quê? É falta de vitamina, vamos fazer exame de sangue. Às vezes até é, né? Às vezes realmente é. Mas aí continuo cansada. E aí trato. Eu tô falando de sintomas, né, que eu percebi no começo, mas a senhora, o objetivo aqui é fazer as pessoas se identificarem para procurar ajuda. Reconhecer, essa é a palavra. Reconhecer que já está precisando de ajuda. Então, passei por essa fase, né, do cansaço. A fase do humor, que o humor fica horrível. Então, a gente chora. Eu comecei a chorar muito. Irritabilidade. Nunca fui chorona. A irritabilidade em alta, muito grande, né? E aí, depois vai piorando. Né? Aí vem realmente a questão do sono. Teve épocas que eu não conseguia dirigir. Minhas pernas não funcionavam. Eu sabia que eu tinha que ir trabalhar, mas minhas pernas não levantavam. Não levantava. A função motora, né? Isso, mas o senso de responsabilidade fazia, chamava ajuda. Fulano, vem cá, me levanta, vamos, não consigo dirigir, vamos de táxi, ou vem me buscar, ou vai me deixar. Era assim, e a gente ia, né? Mas o corpo já tava gritando. E aí depois a gente começa a se afastar das coisas, porque a gente tá cansada, a gente não quer mais, perde o interesse. Sempre amei estudar, amei ler, e eu passei 1 ano parada. Sem Parada. conseguir. Não conseguia. Não conseguia ler, não conseguia assistir, adoro filme. 1 ano, não consegui. E aí, quando realmente teve um dia, e na empresa, foi um dos programas que eu implantei, que foi o cuidado emocional dentro da empresa. Okay. E aí, eu sempre conversava um pouco com a psicóloga, e teve um dia que eu liguei pra ela, e eu disse, doutora, você tem que me tratar agora. Eu tenho uma pergunta. O que te ajudou? Porque, assim, os sintomas você já estava enxergando. Já estava dando sinais. Sentindo. Você já estava percebendo. Né? Você já sabia que tinha alguma coisa errada com você. Apesar de você não parar para dizer, opa, isso aqui tudo junto tá errado. Mas você já estava sentindo. O que te ajudou a reconhecer o teu limite e a você ligar para sua psicóloga e pedir essa ajuda? O que te ajudou a reconhecer isso? Ou a gota d'água. A gota d'água. Importante dizer que no momento eu não estava fazendo, né, tratamento psicológico. Eu já tinha feito antes. Mas você tinha reconheceu que recebido estava isso. precisando de ajuda. Eu vou dizer. Então, com todos esses sintomas, realmente teve um dia que eu tinha que... Tava indo pro trabalho e eu tinha que fazer um retorno.
minhas pernas dormentes. Eu tava indo devagarzinho e eu tinha que fazer um dormente. E eram as pernas e as mãos nesse dia. Caramba. Não foi. Eu fiquei no retorno. As pernas não funcionaram, a mão não girava. Parou. O carro tava funcionando. Eu não estava. Ai, eu me arrepiei todinho. E, detalhe, eu saí de casa chorando. Eu estava chorando. Antes Parou. de você estar nesse retorno, você já saiu chorando? Já saí chorando. Nesses dias, eu já estava indo pro trabalho chorando. Eu ia chorando, passava o dia chorando, voltava chorando. Eu era Maria Chorona. Oh, Jesus. Já estava errado, tudo errado. Mas a gente tinha que ir. A gente que tem senso de responsabilidade, principalmente administradores, que são administradores de empresas mesmo, né? A gente tem esse senso de responsabilidade. É fora do comum. Esse tá? ponto aí que você colocou é importante. Então, assim, eu sabia que eu tinha que chegar lá porque tinha problema para resolver. E na minha cabeça, né? Poderiam outras pessoas resolver? Lógico que a gente sabe, conscientemente a gente sabe que vai resolver. Mas o inconsciente ali tava mandando em tudo já. Você não conseguia delegar. Exatamente, não conseguia delegar. Não conseguia enxergar. A minha autocrítica, a gente até já conversou aqui, minha autocrítica, né, às vezes não enxergava isso, que é uma coisa que a gente trabalha diariamente isso. Então, assim, teve que chegar a esse ponto. Mesmo pra... eu tinha um conhecimento, né, básico, mas tava percebendo, sabia que tinha que parar, não achava tempo na agenda para ir. Dizer, poxa, esse é o meu momento que eu vou me cuidar. É uma hora. Eu hora sempre minha. deixo para depois, né? Deixa para depois. Não, próximo mês eu começo, né? Eu tô cansada, eu vou descansar. Tiro uma semana para viajar. Volta, tá do mesmo jeito. Porque a gente sabe, quando tá cansado, tem que descansar. Mas já tinha passado desse ponto. Muito. Então, o momento ali de não chegar nesse extremo, doutora, né? Pra pedir uma ajuda. Porque eu ia pedir. Primeiro eu tinha que pedir, porque senão eu não ia nem sair de lá. E lá eu ia ficar. E segundo, porque ali realmente eu fiquei paralisada. Me paralisou. A cabeça funcionava, os olhos funcionavam, mas nada. Que situação. O corpo não obedecia. Mão não obedecia, perna não obedecia. Eu nunca tinha visto isso. A parte motora desligou. Você sabia que uma das coisas que me fez ir para psicologia foi a ansiedade. Eu tive crises de pânico. Eu ia para o hospital antes de estudar psicologia. Eu ia para o hospital sem exagero. 4, 5 vezes ao dia. E voltava, né? Um dos pontos que eu acho que é importantíssimo é se você percebe, você é médico, percebe que um paciente está tendo o tempo todo entrando na tua sala. Tu é um cardiologista, por exemplo. Aí, uma pessoa quando tem o pânico, acredita que vai, né, partir, né? Sim. Então, não vou usar outro termo por conta de gatilhos, né? Então, imagina, você não orientar esse paciente para ir direto para um psicólogo, um psiquiatra, um outro profissional que possa, certa? Que possa ajudar o paciente que está tendo uma crise. Está passando por aquilo. Mas, doutora, eu vou falar o que muitos falam e vão falar quando estiverem ouvindo, mas eu fiz isso. Eu já estava há muitos anos tomando remédio para ansiedade. Eu já tomava remédio para dormir. Mas não fazia terapia. Aí é que tá. Interessante. Veja bem, a terapia, certo? O psicólogo, ele vai te ajudar a compreender questões internas que você não está dando conta. Te ajudar a administrar. O médico, ele é fundamental. A medicação, dependendo do caso, é necessário ser medicamentoso. A medicação vai ajudar na questão química do corpo. Isso. Tá? Né? Então, uma coisa, né, vai ajudando a outra. Tá? Você precisa de mente e corpo junto. As pessoas acham que separa. Tem muita gente que pergunta: mas eu tava em casa e eu sentia aquela sensação, e aí no trabalho do mesmo jeito aquela sensação é aqui, nessa região aqui do meu estômago. Aí eu olhei assim e eu digo: olha,
Mas essa sensação que você sente no seu estômago é dor? É dor sim. Tá. Mas aí quando você vai sentir essa sensação, aconteceu alguma coisa anteriormente? Eu briguei, eu discuti, eu tava... Porque lá no meu trabalho, eu briguei com o meu chefe, eu tô, no seu caso, que já ia chorando para o trabalho. Era o teu corpo já te dizendo, para. Não vai, ele gritava, não vai. Para, né? Dá uma pausa, se ajuda. E aí ela perguntou para você, como foi que tu buscou um psicólogo, um profissional? Foi ficar sem saída. Não precisa, aí é que tá, não precisa chegar a esse ponto. Quando você perceber que você está tendo palpitações, e você perceber que você já não está mais conseguindo ir para o trabalho de uma maneira que te faça sentir bem, que fisicamente e mentalmente você está bem, então já é o momento de tu pedir socorro, tá? Nós não somos, eu escutei muito sempre essa frase em casa, nós não somos uma ilha. Nós precisamos dos outros, de ajuda. E ajuda profissional. É bom a rede de apoio, que é a família, os amigos, as pessoas ao redor. Mas o profissional, ele tá lá treinado para tentar te ajudar, buscar te ajudar naquilo e que você, inclusive, se permita. Porque se você não se permitir ser ajudada, né? Eu já peguei um caso de uma profissional também da área, psicóloga também da área, né? Em que nós conversávamos sobre as questões que permeavam, né? Que estavam lá na vida dela. E aí, de vez em quando, ela buscava me analisar. Né? Na psicanálise, a gente estudou muito isso, né? Porque a gente tem que estar fazendo psicanálise. Então, o psicólogo, ele também tem que ter um psicólogo. Precisa. Né? Ele precisa de supervisão. Também. Né? Então, assim, e realmente as pessoas hoje ignoram. Hoje, na medicina veterinária, doutora, já até se fala muito, né, em psicologia, em fazer atendimento e tudo. Mas ainda tem uma questão que é natural também de outros segmentos, que é o homem, o masculino, procurar uma ajuda profissional. Que esse é mais resistente ainda. Mas está, né, chegando. Que aí a gente vem para a parte da sociedade novamente, que as pessoas não aceitam que existe realmente essas doenças mentais. Às vezes, não, é falta de Deus, é falta de... É falta de vergonha na cara. Nossa, essa daí... né, a pessoa diz assim... Ou então a pessoa é tão workaholic que diz assim, mas eu amo o que eu faço. Isso não é do que eu faço. Isso não é relacionado ao que eu faço. Eu amo a minha profissão. Entendeu? Isso não é relacionado à minha profissão. Então, assim, as pessoas não abrem a mente para entender que isso existe, né? Fora isso, ainda tem as pessoas que julgam, os julgamentos, né? Que hoje em dia gigantes. a gente tá numa sociedade julgadora, que julga demais, que aponta demais, e as pessoas não aceitam, não conseguem aceitar isso. Pois antes, muito tempo antes, as pessoas achavam que ir a um psicólogo, quem iria a um psicólogo era um louco. Uhum. Hoje louco é quem não vai. Mas ainda... Agora, eu queria pedir, com licença a vocês, para fazer uma pergunta. Ai, Jesus. Imagine que... É para vocês todas. Imagine que aqui no meio dessa mesa aqui tem um gaveteiro. Cada gaveta dessa é uma história da tua vida ou algo que tu tá fazendo. Eu abri essa gaveta aqui, eu vou colocar essa emoção. Aí eu vou fechar. Nessa outra aqui, vou colocar isso aqui. Vou guardar ela aí. E aí eu vou fazendo por sequência. A última gaveta, ela tá fechada com chave. Mas eu tento abrir. Mas todos os dias eu vou e eu não consigo abrir porque eu não lembro onde é que está essa chave. E isso
eu tô comentando com vocês porque é como se fosse um sonho quase diário que eu tenho. Essa gaveta eu nunca consigo abrir. Você tá indo pro psicólogo, doutora? Não, porque Doutora. eu fico imaginando que em casa eu tenho. Eu posso abrir não essa pode, gaveta. doutora. Doutora, qual é o conselho? Pronto, é exatamente Procure isso. um profissional. Tem que ir pro psicólogo. Mas ele vai ter a chave da minha gaveta. Gente, Vai os te sonhos ajudar são a encontrar. riquíssimos pra nós. Eu queria a Os sonhos chave da são minha riquíssimos. gaveta. Já disse 1000 vezes para ela a mesma coisa. Não, você não tem casa. Você convive com uma psicóloga, Eu mas queria não tirar, sou mas não consigo. psicóloga. O meu estresse. E na verdade você convive com uma pessoa. Não é com a psicóloga. Exatamente. Olha, eu digo dois pontos, tá? As pessoas acham que chegou em casa, se separa o psicólogo da pessoa, a psicanalista da Tice. Não se separa. Não sai. Você vai conseguir perceber algumas coisas, mas você não vai poder tratar. Porque é familiar, é amigos. Já houveram situações de pessoas me buscarem e eu dizer, olha, eu posso te ouvir como amiga, né? E lógico, eu não vou deixar de perceber Sim. algumas coisas. Mas não posso te tratar. Então eu chego para ela e digo, por favor, pelo amor de Deus, busca um psicólogo. Mas tu não pode me dizer onde é que tá a minha chave? A gente pode até dizer assim, olha, gente, até dizer aqui pros telespectadores, gente, olha só, amigo, amiga, não é terapia. Pode ser terapêutico, mas não é terapia. É verdade. Exato. Melhor amiga, marido, esposa, mãe, pai, não é terapia. Pode Verdade. ser terapêutico, mas não é terapia. Ótima Então, colocação. procurem um profissional, um psicólogo, para que vocês possam ter ajuda. Hoje, eu não largo mão. E hoje a Melina, até como a gente falou esses dias sobre isso, hoje eu não faço nem som, eu faço a psicanálise, que eu gosto, mesmo me ajuda muito. Mas eu também amo conhecer outras terapias. Estou estudando agora psicologia positiva, quero continuar bacana. ajudando, né, esses segmentos, esses empresários. E eu tenho uma premissa hoje na empresa. Estava até esses dias conversando com outra pessoa sobre isso. Um empresário, para me contratar, ele tem que estar no psicólogo. A gente falou sobre isso já? A gente já falou sobre isso, né? Importante. Já é Já. importante. Ele tem que estar no psicólogo. Sim. Um empresário, primeiro, para ele abrir mão, como a gente já falou sobre isso nesses podcasts, como é difícil eles pedirem ajuda. Quando contrata a consultoria, ele já vem sangrando pra gente. É como se a consultoria fosse dar o último suspiro da empresa dele, que ou vai ou racha, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que perguntar é isso. Cadê o psicólogo? Você tá indo pro psicólogo? Tá fazendo Interessante, terapia? Porque a mente é 80% ali do negócio. O pessoal pensa que é dinheiro. É a mente. É a mente. É a mente. O empresário, ele tem que estar preparado. O médico, como todo médico veterinário, que hoje é PJizado, quando é, né, PJizado, ele é um empresário, ele é um microempreendedor individual sozinho, ele tem que procurar uma ajuda. Ele tem que se cuidar. E aí a gente estava até falando sobre a questão do homem, né, que agora a gente estão chamando de depressão 3.0, se eu não me engano. Que é a depressão masculina, a depressão silenciosa, que o homem não fala. Né? Não fala assim como nós, mulher, amiga, tô depressiva. Ixi, amigo, tá achando tu tão depressiva? Né? O homem, ele não fala assim, ele não faz isso. Né? Então é a depressão silenciosa, a masculina. Existem muitas questões sociais envolvidas. Muitas. Mas a gente tem que falar sobre isso. É importante falar. Inclusive, os homens estão buscando mais psicólogos. Estão. Eu ainda não consigo ver isso, doutora. Mas estão. Eu tô de fora, não sou, né? Eu tenho 2 pacientes fora do estado. Eu atendo online, presencial. De quantas mulheres para ter 2 homens? Digamos que de 10 pacientes, 2 são homens. É um número já Ainda- bom. Já é um número bom. Ainda é pequeno. É. Porque o ideal é que fosse 20, né? 10. É que os homens buscassem, né? Mas aí tem todo aquele preconceito, né? Ela até comentou, a Luciana comentou sobre a ideia de que procurar um psicólogo é porque tá insano. Gente, primeiro que quem trata
as questões realmente psiquiátricas é o psiquiatra. Né? Muita gente não entende nem a diferença ainda de psiquiatra para psicólogo. Você chega entre pessoas, entre amigos, aí diz assim, chegou, fala mais nada não. E às vezes procuram o psicólogo pensando que o psicólogo vai passar remédio, que não passa. Gente, não passa, tá? É isso aí. Então, isso não existe. Então, assim, realmente, primeiro, vamos quebrar esse tabu. Mas já me procuraram. Procura o médico veterinário também, né? Doutora, passa aqui uma amitriptilina pra mim. Por favor, me ajuda. Você poderia passar um remédio para mim, né? Pessoa médica veterinária. Eu acredito que o homem, ele se duvidar, ele desde do começo da história, imagina se existissem psicólogos lá naquela época medieval, né? E será que o comportamento, as ações sociais seriam como são hoje? Entende? Eu tô falando antropologicamente, né? Mas assim, é perfeito. Me veio até na mente agora um autor, Yuval Harari, ele fala muito sobre isso lá no livro Homo Sapiens. Ele tem Homo Sapiens, Homo Deus e o século XXI. É uma trilogia perfeita. E ele é um estudioso, né, espiritualista e psicólogo. E aí ele fala muito sobre isso. O homem, ele se fechava, né? Assim, muita gente falava só assim, né, porque ele só vai caçar tal hora, tal dia. Não, é porque ele estava trancado no mundo dele. Uhum. Ele estava trancado no mundo dele. E hoje todos nós acabamos voltando. E o homem, ele ainda não conseguiu. Eu ainda, como eu disse, né, eu não vejo ainda, apesar desse número ser bom, mas eu ainda não vejo essa proporção sendo boa. O homem, ele tem que falar mais da depressão. O empresário, o homem, por isso, inclusive, que eu acho que hoje está sendo mais natural as mulheres empresárias se sobressaindo mais sobre o masculino. Porque as mulheres, elas já têm esse autocuidado mais em mente, né? Já buscam a rede de apoio mais firme em pai, em mãe, em profissionais, em atividades, em estética. O homem ainda é muito recluso nisso. E aí o homem empresário, ele acaba tendo essa sobrecarga, se dando, né? Se dando essa sobrecarga além do normal, além do natural, por não identificar. E dentro da medicina veterinária, onde o homem, né, ele tá ali mais ativo, ele é uma figura forte, seja dentro do hospital, é muito diferente você chegar num plantão e encontrar um médico homem para encontrar uma médica mulher. Uhum. Existem mais vulnerabilidades sendo mulher, então o homem tem essa maior pressão, né? E tudo isso desencadeia coisas além do normal, do que deveria ser. E o homem evita procurar mais ainda. Eu quase todo homem que eu conheço, eu penso, você tá indo pro psicólogo? Doutor, é raro um dizer que sim. Eu achei importantíssimo. É importante essa colocação que você faz. Toda vez que você vai conversar com uma empresa, com os empresários, porque dentro das empresas, né, as pessoas estão passando ali por um trabalho e existe uma meta a ser cumprida. Sim. Né? E isso é desde do cabeça aqui da administração até o colaborador dos serviços gerais, tá? Então, imagina que uma pessoa está lá fazendo o trabalho dele, né? E como é que ele vai conseguir dar conta de administrar toda uma empresa, todo um contexto, ele sob uma situação de burnout, por exemplo, né? E ele sem saber que está passando por isso, né? Por que às vezes a gente pensa assim... Ou sabendo e não aceitando. Também. Ainda tem essa. E tentando esconder. Ainda é outra pressão, é esconder. Eu tenho que esconder. E digo mais, um ponto de vista meu, lembrando que meu, né? Eu acredito muito que as pessoas que, de repente, têm uma crise grande, um AVC, um infarto, são pessoas que não estão externalizando, colocando para fora, né? Isso também tem um contexto científico e aprendido, certo? Não estão colocando para fora suas angústias, né? Eu acredito. Então, a física quântica explica. Essa mulher é um enciclopédia, né? Então, é importante que as pessoas busquem o profissional no primeiro e no pequeno sinal. Os médicos sempre estão ali alertando, né? A doutora Ana Beatriz, que eu sou super fã, a doutora Anaíde Amico também,
né, que estão lá, eu assisto sempre, gente, casos de família, né, que está lá a doutora Anaí, né, explicando os casais, as pessoas, como lidar melhor com seus sentimentos, suas emoções, diante das circunstâncias das relações. Sim. Né? E a doutora Ana Beatriz, que está lá explicando de uma maneira tão simples e tão clara sobre as psicopatologias, né? Os transtornos, e como lidar com isso de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira mais simples, né? Então, assim, eu acredito que o que ainda tem muito é o preconceito. Preconceito em relação a se tratar, em relação a se perceber, a perceber suas dores, colocar aqui um ponto de vista já partindo para uma outra perspectiva. Por favor. É aceitar que é vulnerável. Exatamente. Esses dias eu estava até falando sobre isso com uma psicóloga também, mas ela de São Paulo, mas ela é da Justiça do Trabalho, de lá. E a gente estava tratando essa temática, né, dentro da psicologia positiva, vulnerabilidade. Que a vulnerabilidade, hoje as pessoas escondem. Eu tenho que estar forte, eu tenho que estar bem, eu tenho que ser bom. Você é vulnerável, sou fraca, né? E assim, isso aí. então, na verdade... E hoje, as empresas, né, estão deixando... Né, é esse o tema, inclusive, da NR1, né, que muito se fala da saúde mental no trabalho. As empresas não estão procurando a perfeição. Como se não aceitassem mais, estão declaradamente não aceitando a vulnerabilidade de um líder, de um médico que fica doente, que falta. Se você faltar, eu vou arranjar outro, né? Fácil. Facinho. E isso, o médico se sente desvalorizado. Com certeza. Dentro O ser humano, trabalho, não precisava nem ser médico, o ser humano já se certeza. sente... Né? Imagina uma pessoa que passa anos estudando para terminar um curso superior, ainda mais alguns anos para se especializar, né? E aí ele é tratado da forma como você acabou de colocar, né? Então, isso também vai causando uma ansiedade, vai causando emoções, sentimentos que a pessoa não dá conta. É verdade. Né? Importante, gente, só para a gente começar a ir para o final, né? Como o tratamento psicológico, ele é muito efetivo. Né? Muitas vezes as pessoas... Porque hoje todo mundo é imediatista, quer que na primeira sessão dê a solução. E não é assim. Por isso que quanto antes a gente procurar ajuda, melhor. Né? Para você não querer chegar nesse imediatismo. Então, procurem ajuda com esses sintomas, a palpitação, a inquietação. Isso já não é normal, como a doutora falou, para a gente ter ajuda. E eu, né, tenho aqui um grande depoimento, não vou citar os nomes, mas eu passei por algumas psicólogas top da galáxia que me ajudaram muito, né? Estou com uma também em psicanálise agora maravilhosa. E também estou fazendo uma terapias, né, chinesas, que eu adoro agora. Eu estou na linha naturoprata agora. Muito bom, né? Juntando aí essa forma holística de se entender, de autoconhecimento, que é muito bom. Mas a questão é que eu realmente consegui. Eu passei 10 anos tomando remédio para ansiedade. E eu consegui fazer o desmame natural com acompanhamento. Já está há mais de 6 meses, se eu não me engano. Né? Que bacana. Fazendo o acompanhamento. Já tinha desmamado do remédio para dormir, que eu tomava remédio pesado para dormir, tomei durante 5 anos e já tinha desmamado tranquilo. Tudo isso com acompanhamento, né, do clínico e da psicóloga. Isso é muito importante, porque o remédio, ele... Mesmo aquelas pessoas que aceitam tomar remédio para a vida toda, né? Tudo tem seu benefício, você bota na balança. Mas a gente viver o natural, o que é real, o que Deus criou, né? Porque eu acho que essa linha do natural também é o que é melhor para o nosso corpo. Né? Então, muitas vezes, o corpo ele dá um sinal, a mente dá outro sinal e a gente tem que perceber. Né? E esse trabalho de vocês, doutora, se um dia eu pensar em fazer uma nova formação, vai ser psicologia, se eu tiver coragem, tempo, né? Eu queria agradecer imensamente o trabalho que vocês fazem. O mundo precisa muito do trabalho de vocês, Com certeza. Né? Inclusive essas formações
que a gente tem hoje acesso. Eu não sou psicóloga, mas a gente tem acesso à informação, a fazer a psicanálise, a fazer a psicologia positiva, tanto para um autoconhecimento como para a gente poder ajudar o próximo, o empresário, né, poder ajudar o parceiro de trabalho. E quando a gente se ajuda, tudo melhora. Então, primeiro, parabéns, que eu sei que vocês estudam eternamente, são eternos estudantes aí, né? Da nossa mente, entender aí entre o que tá, entre fisiológico, consciente e inconsciente. Eu fico pensando, meu Deus, eu vou ter juízo um dia de estudar isso? Vai. Mas eu admiro demais o trabalho de vocês, como é essencial hoje para a vida humana, né? E hoje em dia já se identifica que como é importante para a vida animal. Sim. Também. Né? Que já tá vindo aí os psicólogos de animais. É sim, e eu queria deixar uma mensagem que cuidar dos animais é lindo, é maravilhoso, mas cuidar de quem cuida é essencial. Gostei. Linda mensagem. Gostei. Perfeito. Eu que agradeço por ter a felicidade de estar entre pessoas que têm tanto amor pelos animais, que estão ali, né? Luciana, eu conheço bem de perto o trabalho dela e estou acompanhando de vocês, né? Fazendo essa junção de empresas e corporativo, mas olhando pelo ângulo, né, humano e da medicina veterinária, olhando para o profissional, cuidando do profissional, né, que passa pelo sofrimento. Né? Eu assisto de perto a luta da Luciana pela vida. E é importantíssimo. E tem muitos veterinários que hoje não têm ideia o quanto é importante um psicólogo na sua vida. É verdade. Em relação à psicanálise, eu sou suspeita em falar, porque foi uma luta interna entre a psicanálise e a TCC. Eu acredito, porque é divino os dois. Né? Como eu gosto de falar, inclusive eu tenho que mandar um cheiro, um abraço para os meus professores da Anhanguera, né? São eu fiz lá também. Mentira. A minha pós foi na Anhanguera. Nossa, que maravilha. Bacana. Então, professor de psicanálise, professor Cláudio Rios, professor Raimundo, né? Tem ali a Ana Priscila, Zelfa. Gente, se eu for falar o nome de todos, eu não acabo nunca mais aqui. Porque a sua paixão só Freud explica. Né? Eu tenho outra profissão, a Luciana é minha parceira profissional também na música, né? Sim. A hora da soltar a voz. Mas a psicologia, desde que eu era adolescente, desde jovem, desde a primeira psicóloga, a doutora Carmen, eu nunca esqueci. Eu digo para os psicólogos que sempre tenham muito zelo, muito amor, porque os nossos pacientes, eles jamais vão esquecer das palavras ditas, das ações feitas, né? Da forma que você acolhe. Falando em acolhimento, só um lembrete aos profissionais da área da medicina, tanto humana como medicina veterinária. O paizinho e a mãezinha que chega, né, com o seu filho pet, né, em sofrimento, eles estão passando por aquele sofrimento grande, eles estão com medo. Aí dá outro podcast inteiro, com certeza, viu? Né? É verdade. Estão com medo de perder. Outro podcast inteiro. E eu ainda tenho 300 perguntas para fazer, Jesus. Vamos ter, tem que ter outros. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Um prazer, pessoas tão inteligentes e agradáveis. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo.